Após anos de atraso no desenvolvimento do país, a elite da sociedade brasileira, e em especial a carioca, deparou-se em um ambiente urbano degradado e insalubre. A cidade do Rio de Janeiro, muito antes da alcunha de Cidade Maravilhosa, era vista com muito receio por visitantes estrangeiros, que temiam as inúmeras doenças que circulavam em ondas epidêmicas na cidade por volta do fim do século XIX. Entre 1855 e 1856, pela primeira vez a capital é atingida pela epidemia de cólera, com cerca de 4.000 mortes. Já entre 1857 e 1860, foi a vez da febre amarela. Em 1865, um novo pico de mortes em uma epidemia de varíola e outras doenças que vieram na esteira da aglomeração das tropas que partiam para a guerra do Paraguai assombram o Rio de Janeiro. A cólera volta a assolar a cidade nos anos de 1867 e 1868. O ápice da epidemia da febre amarela vitimou de 3 a 4 mil pessoas, numa população estimada em cerca de 270 mil habitantes em 1872, e continuou assombrando o Rio de Janeiro até a campanha de erradicação liderada por Oswaldo Cruz no início do século XX. Outra epidemia, menos letal, mas que causou grande temor, foi a de peste bubônica, que apareceu em janeiro de 1900, atingindo trabalhadores da zona portuária, ou seja, as parcelas mais pobres da população. Todo esse caos rendeu à cidade o apelido de Porto Sujo, ou a Cidade da Morte, e ficou evidente que era necessário fazer uma reurbanização, uma reforma na cidade, que seria executada pelo seu novo prefeito. E, sobre críticas e aplausos, entrou para a história como a Reforma Pereira Passos. Fundada às margens da Baía de Guanabara, o Rio de Janeiro sofreu com invasões francesas até por volta de 1567, até que os portugueses, liderados por Estácio de Sá, consolidam o domínio expulsando os franceses. Nas décadas seguintes, o desenvolvimento se deu de forma lenta, com uma malha viária composta por pequenas ruelas que conectavam alguns edifícios públicos, como as igrejas, o paço e o mercado de peixe. Essa realidade começou a mudar com a descoberta de ouro na região das Minas Gerais, e a proximidade com o Rio de Janeiro faz com que toda a exportação do minério desça pela Estrada Real e escoe pela cidade do Rio de Janeiro, que acaba transformando-se em uma importante cidade portuária, e a mais populosa da colônia, com cerca de 30 mil habitantes no final do século XVII. Essa importância é observada pela coroa portuguesa, que transfere a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. Mas a transformação de maior impacto no período colonial ocorreu com a vinda da família real para a cidade, em 1808, que marca justamente o fim do Brasil colônia, e mais tarde, com a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, torna a cidade a primeira e única capital de um estado europeu localizado fora da Europa. Após a independência, em 1822, o Rio de Janeiro segue capital do Império Brasileiro e vê um rápido enriquecimento impulsionado pelo cultivo da cana-de-açúcar na região de Campos e pelas eminentes plantações de café que empolgavam a economia no Vale do Paraíba. E a partir de 1934 passa a ser considerada município neutro, sendo que então Niterói fica como a capital da província do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro passa a ser um centro político de gestão imperial. Já no final do século XIX, o Rio de Janeiro enfrentava grandes problemas urbanos e sociais.
fruto do crescimento rápido e desordenado de uma cidade que passou de uma simples sede provinciana à capital de um estado europeu em pouco mais de 100 anos, sem nenhum planejamento. Embora houvesse os grandes investimentos da coroa portuguesa na construção de diversas instituições, estes empreendimentos eram para servir exclusivamente à corte, que vinha da Europa, beneficiando apenas indiretamente poucos da sociedade colonial. Esta sociedade foi incrementando-se com indivíduos em busca de oportunidades, principalmente com o fim da escravidão, que produziu um grande contingente de ex-escravos, mas também uma gama de imigrantes europeus que viriam ao Brasil em busca de uma nova vida, devido aos períodos instáveis em suas nações, principalmente Itália e Alemanha. Nestas condições, a cidade observou dois aspectos que despontaram catastroficamente. As habitações das classes mais pobres se alastraram por toda a cidade, numa tipologia que ficou conhecida como cortiços, também descrita no romance de Aloísio de Azevedo que leva esse nome. E a eclosão de diversas epidemias de doenças, fruto do despreparo sanitário urbano e do acúmulo de uma população em estado de extrema miséria, que resultou em alguns momentos numa faixa de mortalidade maior que a de natalidade. E como sempre há a possibilidade de piorar, parte da cidade foi edificada sobre terrenos alagadiços, em regiões que foram drenadas para a edificação de algumas chácaras. Mas, com o aumento da densidade de construções que passaram a despejar dejetos nas valas subdimensionadas, provocava o acúmulo e o transbordo do esgoto por várias regiões da cidade. Em 1874, com a criação da Companhia de Melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro, uma equipe formada por diversos engenheiros, dentre os quais participava o Pereira Passos, elabora 2 relatórios para a cidade com propostas para melhorias urbanas. Um primeiro relatório aborda mais a região norte da cidade. Eles consideram que essa é uma região onde mais pode-se fazer obras públicas, mesmo porque seria a região que mais carecia de obras públicas. E também os custos com a indenização para a realização das obras seriam bem menores. Outro relatório abrange a cidade como um todo, né? Diferentemente deste primeiro relatório, onde a região norte apenas é abordada com a intenção de melhorias, o segundo relatório já aborda a cidade como um todo. Ele propõe as resoluções de problemas, inclusive da região norte, de todas as outras partes da cidade, mas ele acaba com uma conclusão que torna-se utópica, né? Eles chegam à conclusão de que a cidade toda deveria ser demolida e construída do zero, novamente, quase que aos moldes do que foi feito em Paris, com o Plano Haussmann, só que elevado a altíssimas potências, né? Isso abrangendo a cidade toda. O que obviamente se provou inviável, e então parte-se para outras alternativas, né? Uma vez que esses relatórios eles não definiam exatamente qual era o papel do governo, do poder público nessas reformas urbanas. Então, uma das propostas que surgiram e que foi até executada era de que o governo fizesse concessões a empresas privadas para que essas empresas, então, tocassem aí as reformas urbanas, tendo aí alguns ganhos. Uma vez também que o governo não tinha os recursos necessários para concluir ou executar essa reforma. E isso foi feito, mas logo se mostrou já um modelo totalmente falido, pois não teve nenhum resultado de expressão neste modelo de abrir concessões para empresas privadas. Em 1900, o Clube de Engenharia da cidade do Rio de Janeiro, do qual também o Pereira Passos fazia parte, elabora um congresso cujo tema seria o de embelezamento e o de saneamento da cidade. Observem que já se passaram aí cerca de 26 anos do momento em que a comissão de melhoramentos foi criada. E os problemas ainda continuavam e eles continuavam ainda também debatendo esses problemas. Agora neste congresso, esse congresso dividiu-se em 2 grupos ali
que defenderam duas ideias principais. O primeiro grupo dizia que o saneamento da cidade já geraria o embelezamento dela. E um outro grupo dizia que o embelezamento da cidade já geraria o seu próprio saneamento. Mas eles chegaram num consenso sobre um tema, de que não importa o que resolvesse fazer, a cidade não tinha o capital humano, né? Ou seja, não tinha mão de obra qualificada para a execução das obras, porque as obras eram, em sua grande maioria, tocadas aí, né, executadas pelo mestre de obra que não detinha o conhecimento de conforto e de saneamento público, né? Então as obras eram tocadas de uma maneira, né, sem esse apoio técnico e com todo esse conhecimento que eles já estavam chegando a este momento. O resultado deste congresso expressa-se em uma resposta ao problema por parte dos engenheiros, que ficou simbolizada no projeto urbano realizado em 1903 por Alfredo Américo de Souza Rangel, focado em poupar desapropriações a fim de evitar os custos de indenizações e apresentando obras de utilidades imediatas, evitando grandes transformações propostas nos planos estatais. Além destas duas versões, dos engenheiros e do Estado, a classe médica clamava por uma reforma urbana desde a década de 1850, o que ficava cada vez mais latente que a sociedade carioca como um todo, engenheiros, médicos, juristas, elite e estadistas, almejavam a reforma. Na esfera jurídica, a partir de 1903, vários instrumentos foram criados para dar base aos anseios reformistas, como a nova Lei das Desapropriações, que reduziu significativamente o valor das indenizações, a alteração da Lei Orgânica do então Distrito Federal, uma organização nas contas públicas e uma nova lei para a regulamentação das obras. Assim, o lastro jurídico estava estabelecido, e faltava então uma iniciativa política para iniciar a reforma. O Brasil então vivia os primeiros anos da República, com a capital na cidade do Rio de Janeiro e era presidido por Rodrigues Alves, e em 1903 nomeia para prefeito da cidade Pereira Passos. Francisco Franco Pereira Passos nasceu no Rio de Janeiro em 1836. Diplomou-se em Ciências Físicas e Matemáticas pela Escola Militar, em 1856. Hoje é a Escola Politécnica da UFRJ. Partiu para a França para a complementação de seus estudos em 1857 e lá assistiu de perto toda a reforma urbana promovida pelo Barão de Rosmã, cujas obras o influenciaram de modo a dedicar-se profundamente ao estudo da engenharia ferroviária e do urbanismo. Em seu retorno ao Brasil em 1860, Passos participa da expansão da malha ferroviária brasileira, onde atuou junto ao Visconde de Mauá em vários empreendimentos. Após outro período na Europa, de 1880 e 1881, retorna ao Brasil e acompanha a construção da estrada de ferro que ligaria o porto de Paranaguá à cidade de Curitiba, no Paraná, como consultor de uma companhia francesa. Retornando ao Rio de Janeiro, atua na indústria de transporte ferroviário até a sua nomeação como prefeito, que ocorreu em dezembro de 1902. Pereira Passos inicia o governo com a clara missão de transformar a cidade do Rio de Janeiro em uma capital moderna e civilizada. E para isso contava com todo o apoio do governo federal. Quando fala-se em reforma Pereira Passos, logo remete-se à ideia de intervenções realizadas pela gestão municipal no Rio de Janeiro no início do século XX. Porém, na realidade, existiram duas reformas. Uma tocada pela gestão municipal, sob a batuta de Pereira Passos, e outra tocada pelo governo federal,
que levantou um empréstimo junto à Inglaterra equivalente à metade da receita nacional anual, segundo a historiadora Margarida de Souza Neves, cerca de 8 milhões e 500 mil libras esterlinas, para a execução das obras. Na reforma tocada pelo governo municipal, as primeiras medidas tomadas incrivelmente não foram no aspecto construtivo tectônico da cidade, mas sim medidas que a alteravam e disciplinavam comportamentos sociais ligados às práticas urbanas, que até então eram comuns na capital, como o comércio ambulante da venda de leite retirado dos animais conduzidos pela cidade, a venda de bilhetes lotéricos nas ruas, praças e bondes, o recolhimento dos cães de rua sem dono, o hábito de acender fogueira nas ruas, soltar balões pelos riscos de incêndio e transitar descalço e sem camisa em localidades públicas. Naturalmente que boa parte da impopularidade do prefeito resultou destas medidas para a mudança de hábito social, que lhe renderam críticas e sátiras na época, mas que foram incapazes de barrar as reformas físicas da cidade. Urbanisticamente, o plano de Passos era conectar as diversas partes da cidade, sendo que para isso promoveu o alargamento e prolongamento e a abertura de novas ruas, que ligavam o centro da cidade às zonas norte e sul, de onde podemos destacar a Avenida Beira-Mar. Melhorias na infraestrutura urbana também foram metas desta reforma, que promoveu a instalação de postes para iluminação pública, rede de água e esgoto, além de regulamentar o zoneamento de usos do solo urbano, sendo que todas as medidas tomadas à luz do ideal de trazer a civilização por meio da individualidade, do respeito às leis e do refinamento do gosto estético. Neste âmbito, a cidade integrada almejada por Pereira Passos começa a transformar-se e ter um caráter organicista, tal qual o seu planejador. E isso Passos trazia de suas experiências vividas na Europa, onde tal interligação não era apenas para o melhor fluxo de mercadorias, mas também para que os trabalhadores pudessem ter contato com os novos padrões civilizatórios e refinados, e assim aperfeiçoarem-se também. Isso não significa que ele queria que os pobres morassem no centro reformado, mas que passassem por ele para ter boas referências, o que contrapõe a tese de que Pereira Passos expulsou os pobres do centro da cidade. Já a reforma gerida pelo governo federal, sob a batuta de Lauro Miller e Francisco Bicalho, focou nos aspectos urbanísticos e sanitários, e promoveram grandes obras como a modernização do porto, programas sanitários, o prolongamento do Canal do Mangue e principalmente no prolongamento de 3 avenidas, que foi a Avenida Central, que é a atual Avenida Rio Branco, a Avenida do Cais, que é a atual Avenida Rodrigues Alves, e a Avenida do Mangue, que é a atual Avenida Francisco Bicalho. Destas obras, a principal obra foi a modernização do porto, porque ela foi uma iniciativa, foi uma intervenção em que gerou várias outras obras menores que estariam ligadas a ela, uma vez que ela reestruturou todo o sistema viário do entorno do porto e também de chegada a ele. Já as medidas sanitaristas ficaram a cargo do Oswaldo Cruz, que liderou aí uma série de medidas que erradicaram todas as epidemias que tinham surgido ali no final do século XIX e ainda assolavam o Rio de Janeiro até esse início do século XX. Todas essas obras tiveram grande importância, principalmente a da Avenida Central, e essa foi vista como um elemento que unificou a reforma municipal com a reforma federal, porque a Avenida Central foi traçada e foi concluída pelo governo federal, mas é em cima dela que o Pereira Passos trabalha todo aquele elemento civilizatório urbano dele, onde ele queria, né, transformar os costumes e os modos urbanos da população. E ele utiliza essa Avenida Central e ali ele coloca
equipamentos de grande importância, como o Teatro Municipal, o museu. Então ele dá toda essa importância para a Avenida Central. A Reforma Pereira Passos é conhecida por ser muito parecida com as reformas europeias nas cidades de Paris e de Londres, cuja influência sobre Passos foi enorme. Mas não se pode dizer que é exatamente uma cópia europeia, pois muitos aspectos foram adaptados às realidades locais. Assim como a Reforma de Paris, tocada por Haussmann, é impossível não reconhecer o avanço trazido para a cidade do Rio de Janeiro, que deixou de ser conhecida como a Cidade da Morte para ser chamada de Cidade Maravilhosa. Mas embora considere-se que a intenção de Passos não era de expulsar os pobres do centro, os efeitos práticos da reforma foram exatamente esses. O desaparecimento dos cortiços nas regiões centrais coincidem com o aparecimento das moradias precárias em áreas de risco nas encostas, que vieram a ser chamadas de favelas por sua aparência à distância com a planta de mesmo nome, e que teve como pioneiro o Morro da Providência na região portuária. A partir daí, conhecemos bem a história, não só no Rio de Janeiro, mas em todas as metrópoles brasileiras que seguiram o mesmo script de Pereira Passos, decalcando os projetos europeus, produzindo cidades onde não há lugar mais para os pobres. Este é o canal Café Cidade. Considerem inscrever-se no canal, deixe o seu like. Obrigado por assistirem e até a próxima.